De Apocalipse, capítulo 22, no versículo 13, nos diz o seguinte: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ou seja, Deus ele nos diz que Ele é o princípio e o fim. Ele criou tudo. Ele está em todas as coisas. Ele conhece tudo. E a ciência, muitas vezes, ela tenta contradizer os princípios bíblicos. Só que hoje eu venho trazer um pouco de física quântica para vocês poderem entender a grandeza do Deus que você serve. Que nós temos o retículo endoplasmático, o citoplasma, o complexo de Golgi, o centriolos, a mitocôndria, o núcleo e o nucleolo. Né? Todos esses aqui são órgãos da célula, ok? Eles são responsáveis por cada organismo do que a célula tem que fazer. Elas têm um núcleo que, no caso da gente, do homem, seria o nosso cérebro, né? Onde todas essas coisas são controladas, ok? Então, são como se fossem órgãos da célula. Essa célula é um ser vivo que habita dentro do nosso organismo, certo? Dessa forma, nós também podemos conjecturar que essa célula também é formada por células, que também é formada por partículas químicas que estão presentes na tabela periódica, que por sua vez também são organismos vivos que atuam para que a célula possa estar funcionando. Ou seja, ela é responsável para levar tudo o que o seu organismo precisa, tudo que o seu órgão precisa. É responsável por levar a oxigenação para o cérebro, é responsável por levar os nutrientes recolhidos da sua alimentação para os órgãos que necessitam de cada elemento químico que você se alimenta. Cada órgão seu, ele necessita de um elemento diferente. E essas células que habitam no seu corpo são responsáveis para levar e alimentar o seu organismo, os seus órgãos. Que como a célula tem os seus órgãos, cada um distinto e separado, você também tem pulmão, você também tem coração, você também tem cérebro, você tem fígado, você tem intestino, você tem rim, você tem sistema nervoso, você tem um sistema muscular. Então, todas as células têm o seu propósito. Observem agora a foto de uma célula. Ele te fez a imagem e semelhança dele, porque ele tem um propósito na sua vida. Né? Assim como ele construiu as células do seu corpo com um propósito, ele tem um propósito na sua vida também. Okay? Então ninguém é feito nesse mundo sem a permissão de Deus. Desde o ventre da nossa mãe, desde quando saímos como espermatozoide para fecundarmos, Deus ele já te escolheu desde este tempo. Você era apenas uma pequena célula, e tão pequena. E dentro dessa célula, outras células. Agora a gente vai sair do micro e do nano e vamos passar ao macro. Né? Eu vou enviar para Romanos capítulo 12, versículo 5, que nos diz o seguinte: Assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ei, você viu a célula que eu acabei de mostrar aqui? Ela é individual no seu micro-organismo, né? Mas ela, em vários, ela mantém o seu corpo funcionando. Assim somos nós, somos células de Cristo neste mundo. Deus nos fez a imagem e semelhança para que possamos ser receptores das suas mensagens, né? E quando deixamos de ser receptores e começamos a ser difusores, Deus ele começa a agir na sua vida. Nós temos que difundir a palavra de Deus, né? Assim nós vemos, mesmo em física quântica, uma outra dimensão, ondas de rádio, ondas de radiação, que elas chegam de um difusor e chegam ao seu rádio, que é um receptor. Assim nós funcionamos como mensageiros, difusores da palavra de Deus, porque Deus nos usa como células dentro do seu corpo. Assim como nos diz Romanos, nós temos que fazer parte do corpo de Cristo. A célula de Cristo somos cada um de nós que temos o Espírito Santo de Deus. Uai, seu app de vídeos curtos. Você viu agora como é parecido o formato de uma célula com o formato da Terra? Então daí você já começa a imaginar
o tamanho da grandeza de Deus. Coloque cada partículazinha de planeta como se fosse uma célula. E você tem cuidado desse corpo que foi te dado? Do corpo de Cristo, da terra a qual você habita, da sua casa, da sua moradia, como a célula? Mas aí Deus ele nos alerta. No livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 30, se você puder estar lendo depois, ele fala justamente da separação do joio e do trigo. Eu vou te mandar uma imagem, o que é o joio e o que é o trigo, em sua foto. Eles são sementes totalmente parecidas, mas quando ela é colhida, uma contém um amido, a qual se dá o alimento, ela é cheia, ela produz alguma coisa, ela produz vida, e a outra é seca, como se fosse oca, ela não tem nada, é a mesma semente, muito parecida, né? Ela dá entre o trigo, então não tem como você diferenciar a olho nu, você só sabe quando você soca, então, daquela semente que é o amido se solta, e quando você peneira, ele passa por ali e vai dar uma vida. E o joio não. O joio, quando você o quebra, ele só fica casca. Ele não tem uma produtividade, ele não tem uma produção. E assim, o joio foi semeado nessa terra, juntamente com o trigo, desde o tempo do pecado. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo. Nós somos grandiosos, mas habitamos nessa semente, que é uma carne. Quando Deus ele nos fala da semente do grão de mostarda, somos como se fosse um grãozinho de mostarda, mas que se tornará ervas grandes, maiores hortaliças que tem. Justamente por isso, habitamos em um recipiente a qual temos que morrer para poder nascer. Essa vida é justamente para a morte. Tudo que está nesse planeta leva à morte. Tudo um dia se acaba. Mas o que fica é o seu amido, ou seja, a sua alma, o seu interior. Se você tiver preenchido com o Espírito Santo de Deus, a sua alma, o seu interior vai para a grandeza de Deus. Vai sair dessa célula e vai florescer em algo maior, em algo grandioso, a glória, a graça, onde não há morte, onde não há fome. Ali você viverá eternamente. Ou então você vai ser lançado ao fogo, porque você é só casca, não existirá mais. Essa é a palavra do Senhor. Isso é o que eu tenho visto dentro da palavra e que muita gente tem descartado. Todo mundo tem se descrido da palavra de Deus, tem ficado descrente, tem virado ateu porque não tem acreditado. E esse verdadeiramente é o fim dos tempos. Esses sofrerão porque passarão pela grande tribulação, passarão pela grande angústia para acreditarem e para glorificarem a Deus em sua grande glória. Porque Deus ele te fez com um propósito. Assim como esta célula, você tem um propósito. E se você for uma célula perigosa, o seu organismo vai entrar em falência, como se fosse um câncer. O câncer nada mais é do que células malignas que matam as células boas, que enviam alimento para o seu órgão que necessita daquele alimento. Então o seu órgão ele começa a entrar em falecimento. E você, é o quê? Você é um joio ou você é um trigo? Comece a colocar a palavra de Deus dentro do seu coração, comece a colocar o amido dentro do seu corpo, que você se torne uma célula ativa dentro deste mundo e que você possa ir para a glória, que você possa habitar neste universo, assim como Deus ele tem colocado este propósito na sua vida e na vida de cada um. Há milhares e milhares de células, milhões de células dessa no teu organismo. E você acha que em Deus, na sua grandiosidade, ele não criou cada célulazinha dessa? A palavra de Deus me diz que nem um fio de cabelo da sua cabeça cairá sem a permissão dele. Então cada célula dessa, cada célula dentro da célula dessa foi colocada ali por Deus. E você, diante da grandiosidade do universo, também foi criado por Deus. E Deus ele criou você à sua imagem e semelhança. Então, reflita sobre isso. Espero que Deus ele tenha falado com você sobre este vídeo e que você possa refletir sobre a grandiosidade de Deus e o quanto você, a sua alma e o seu espírito é grande. Amém? Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.